Oi, gente. Luiz, está me ouvindo? Estamos sim, Adriana. Oi, então. Podemos começar já? Podemos. Espera só colocar o link de novo aqui dos materiais, o pessoal que entrou. Isso. Pode passar um slide para mim, fazendo favor? Isso. Acho que passa mais um. Deixa eu ver. Isso, dos materiais. Isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, espera um pouquinho. Isso, já tem bastante. Tá gravado, certo. Então vamos começar, tá bom? Então, bom dia, professores. Eu espero que todos estejam bem, com saúde, né? E sejam bem-vindos a mais uma formação continuada em ATPC, não presencial, de arte e educação física. Eu peço a vocês que desabilitem os microfones, as câmeras, pois esses procedimentos, né, melhoram a apresentação. E também informamos que esta formação está sendo gravada. Todo o material utilizado hoje e também nas formações passadas estão disponíveis, né, no link presente no slide e no chat. Vocês podem clicar no link do slide que já abre a página indicada, tanto dos materiais, quanto depois, ao final do ATPC, o link da avaliação. Por fim, eu agradeço a atenção de vocês e convido a diretora do Núcleo Pedagógico, Irma, para fazer o uso da palavra. Bom dia, Irma. Bom dia a todos, professores, presentes, PCNP. Nós estamos novamente com vocês, né, para dar continuidade a mais uma formação, né? E vamos hoje, né, a proposta de hoje é continuarmos falando sobre o desenvolvimento das atividades, das situações de aprendizagem, né, com as metodologias ativas, e também apresentar a vocês, né, um plano de aula, tá? Elaborado a partir de uma situação de aprendizagem, claro, né? Esperando desenvolver, né, um trabalho de colaboração junto a vocês, né? E esse assunto do plano de aula é um trabalho que demanda um entendimento, né, de todo o seu significado, a importância, a relevância para o desenvolvimento da nossa prática em sala de aula, né? E também agora em estudos remotos, né? Dentro do nosso pensamento do fazer pedagógico, né? Que sempre nos impõe, né? Precisamos planejar, executar, avaliar, né? Então, o significado do plano de aula para nós, né? Precisa ter uma perspectiva que nos apresente a oportunidade de desenvolver com nossos estudantes e com a gente também, né? Uma aprendizagem mais colaborativa e mais significativa para todos nós, tá? Então, eu passo a palavra e vamos para a formação de hoje, tá? Bom dia a todos os presentes. Estamos aqui reunidos para mais uma formação em ATPC, né? Eu e o Ronan estamos aqui hoje para falar para vocês que garantir o ATPC seja um espaço de orientação e informação do nosso
estudo, retomar a importância das metodologias ativas na prática pedagógica, apresentar o desenvolvimento das atividades e analisar análise do caderno de São Paulo Faz Escola, de aprendizagem no caderno de arte e educação física dos alunos do 9º ano do ensino fundamental, reconhecer as metodologias ativas aplicadas pelos eixos de dimensões curriculares de arte e educação física em situações de aprendizagem do caderno São Paulo Faz Escola. E a apresentação de um plano de aula, né? Por causa que hoje as escolas, né, os coordenadores solicitam para os professores, e alguns professores ainda têm um pouco de dificuldade em como elaborar um plano de aula. Então, vou estar mostrando para vocês como se monta esse plano de aula dentro daquilo que o caderno traz, dentro daquilo que é a proposta do currículo paulista, né, as possibilidades, mostrando que o nosso material é rico, que o nosso material ele traz essa flexibilidade para o desenvolvimento junto com o professor e junto com o nosso estudante. Tá bom? Bom, nós vamos iniciar a nossa sensibilização com um fragmento, né, do filminho do Ratatouille, e eu gostaria que vocês fizessem a interação de vocês através do chat, ou pedindo a palavra para poder falar, mas visualizar esse pequeno trecho junto à prática pedagógica, ao seu trabalho que você desenvolve dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, tá bom? Então, vamos contemplar agora, né, apreciar esse trecho do vídeo que escolhemos para poder fazer esse trabalho, essa mediação nesse momento. O que é? Eu tô fazendo um ratatouille. Então, como é que você prepararia? Ratatouille? Deve ser uma piada. Bom, o que podemos refletir sobre esse pequeno trecho do filme, né? O que esse pequeno fragmento mostra para nós dentro dessa prática pedagógica, dentro da função, né, do que o professor tem em sala de aula. A contribuição de vocês, como eu disse, a colaboração tanto no chat quanto pedindo a palavra, né, é muito bem-vinda, é muito gratificante e fortalece o trabalho conjunto entre nós e os professores e vice-versa, né? Então, a Fernanda, ela fala assim para nós, deixa o aluno expor o seu ponto de vista, né? Ensinar é aprender, é isso mesmo, Fernanda. O ensinar é aprender. Quando o professor está ensinando, ele também está aprendendo como aluno. Lembra das nossas falas anteriores? Que o nosso aluno, ele já traz uma bagagem, o nosso aluno, ele já traz junto de si um conhecimento, né? Que é um conhecimento prévio, um conhecimento de vida, um conhecimento do seu ambiente, um conhecimento das suas vivências, né? Então, o nosso aluno, ele já vem com uma certa bagagem. E cabe nós, professores, fazer o quê? Alinhar esse conhecimento, direcionar esse conhecimento do aluno, né? A Sandra, ela fala o seguinte, que surpreender, mas mostrar caminhos e como fazer. Exatamente, Sandra. Mostrando sempre para o nosso aluno as possibilidades, né? E enfatizando as potencialidades
para que ele possa crescer, para que ele seja o construtor do seu próprio conhecimento, não é verdade? Alguém gostaria de pedir a palavra, abrir o microfone e fazer uma interação sobre esse comentário? Alguém se disponibiliza? Porque hoje, na construção do plano de aula, eu vou precisar muito da participação de vocês, porque vai ser a participação, a construção junto com vocês. Então, a minha fala vai servir tanto para a arte quanto para a educação física, porque o plano de aula é feito por todos. Aí, Michele. Pois não, Michele, pode contribuir. Eu acho assim, que às vezes a gente fala muito que está errado. Fala muito para o aluno, está errado. Eu acho que não é falar está errado. É mostrar para ele que aonde está esse erro, ou às vezes como ele pode melhorar aquilo que não está errado. Apenas a gente pode acrescentar um pouco mais naquilo que ele está querendo demonstrar para a gente. É isso mesmo, Michele, é bem isso mesmo. Porque nesse momento, às vezes, a gente acha que aquilo está errado, mas depende do contexto, né? Depende daquilo que você quer do aluno. Às vezes, ele está certo, mas em um outro contexto, não, às vezes, naquilo que você está exigindo naquele momento dele. E a função é mediação mesmo. Mediação, intervenção, né? E sempre que trazendo para quê? Para a realidade do aluno, fazer com que aquilo crie significância. É exatamente isso mesmo. Mais alguém? E tem um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que no vídeo é muito evidente, porque lá ele fala do quê? Do ratatouille, que é um prato de camponês, né? Eles deixam bem claro isso pela simplicidade dele. E às vezes, nós como professores, acabamos cometendo um erro. Qual que é esse erro? De ficar buscando o que está lá fora, achando que o seu material, aquilo que você produz, é pouco. Aquilo que você produz não é tão bom quanto. É bom sim. Então, a importância da prática pedagógica é você, como professor, enxergar as potencialidades que você tem na elaboração do seu material. E o nosso material, né, do São Paulo para a Escola, ele é riquíssimo. Então, nós não precisamos ficar buscando. É igual a gente falou, né, anteriormente, né, Ronan? Ficar reinventando a roda constantemente. Então, o seu material que você usa é um material bom. Então, dentro dele, como a gente já disse antes, ele é flexível para poder o quê? Para você poder reelaborar em cima dele. Então, não tem necessidade de ficar buscando, né, o Ctrl+C, Ctrl+V na internet, buscando outros materiais. Se você tem um material bom, material flexível, onde você pode fazer as adaptações necessárias, conforme aquilo que você anseia, conforme os objetivos que você quer, você pode fazer as adaptações dentro do seu material. Né, Ronan? Isso. É importante identificar também o sentido, porque nós percebemos que o rapaz que está saboreando, degustando um prato simples, ele é um sujeito histórico-cultural. Então, as vivências, as experiências que ele obteve durante a sua vida fez significado na hora dele estar experimentando. Então, as nossas atividades devem levar em consideração o significado que o nosso aluno dá ao objeto de conhecimento, dá a essa prática. Então, quando nós voltamos e levamos em consideração o sentido e o significado desse aluno, a nossa prática ela vai ser mais intencional e mais produtiva para o desenvolvimento dos diversos conhecimentos do nosso aluno. Não, e chamar a atenção ele também sobre a questão do socioemocional muito presente aí nesse pequeno trecho do vídeo, que é a abertura ao novo, se abrir para o desconhecido, né? Olha a confiança que ele tem a confiança do quê? Do conhecimento dele, mas quando ele se abre ao novo, ele amplia esse repertório. Então, o socioemocional também está presente ali, né? Então, mais alguém gostaria de fazer alguma interação? E muitas vezes também, como foi produzido por um ratinho aí, muitas vezes nós não damos tanta importância ou não acreditamos muito no potencial do nosso aluno. Nós damos um preconceito, muitas vezes, ao olhar o nosso aluno, sobre as fragilidades dele, sobre
essa questão frágil do nosso aluno, mas nós devemos levar em consideração as potencialidades dele. Muitas vezes nós temos esse olhar preconceituoso, mas pode aparecer grandes coisas, diversos conhecimentos dessa interação e desse aluno. E às vezes a questão da simplicidade, né? A simplicidade alcança muito mais do que você criar algo muito elaborado, muito complexo. Então, às vezes, você consegue muito mais aprendizagem do nosso educando, do nosso estudante, né? Com a simplicidade. Mais algum comentário, alguma participação? Podemos dar prosseguimento? Então, vamos lá. Né? E sobre a questão disparadora que nós colocamos aqui, né? Nós temos uma quadra e nós temos um palco. E quais as relações entre os dois cenários? Nós precisamos agora, fielmente, da contribuição de vocês, né? Então, professores, vamos lá. Quais as relações entre os dois cenários? A quadra e o palco? As contribuições no chat ou pedindo a palavra. O pessoal tá tímido hoje, hein? O que essa quadra simboliza para nós dentro do ambiente escolar, né? O que o palco simboliza para nós dentro do ambiente escolar? O que os dois têm de igual? Qual que é as comparações que fazemos entre os dois? Vamos lá. Como professor de educação física, que visão você tem de uma forma mais ampla, né? Não uma visão mais objetiva, somente do ambiente quadra. E os professores de arte, como que é a visão de vocês em cima da questão do palco, em cima da quadra? Michele, pode se pronunciar. Assim, eu como professora de educação física, né, para mim, né, que a quadra, às vezes, é um campo de batalha, né? Que eles travam a luta entre um grupo contra o outro. E também, além como toda briga, depois da briga, a gente vem a reconciliação. Eles travam ali dentro da quadra aquela briga, que quem vai ganhar, quem não vai. Aí, a hora que tudo acaba, é como se nada tivesse acontecido, todo mundo é amigo de todo mundo, abraça e sai de lá de dentro melhores amigos do mundo, né? E ali eles aprendem a conviver, a se relacionar, a como travar suas brigas, suas batalhas, tanto dentro da quadra e leva para fora também da quadra. Esse ensinamento. Michele, o que me chama a atenção na tua fala é muito presença socioemocional, né? Como se diz, ele trava as brigas, ele extravasa toda aquela energia que ele tem acumulado. E a hora que ele sai dali, ele sai pleno, né? Olha o socioemocional presente ali, a questão da amabilidade, respeito para com o outro, não é verdade? Acho que o primeiro ponto da fala, a partir do momento que nós já, nesses 6 meses longe da quadra, essa questão emocional, quando nós vemos essa imagem, já reflete toda aquela relação entre professor e aluno, a afetividade que nós temos com ele ali dentro. Então, ali praticamente é um cenário onde nós vamos estar representando os jogos o mais possível que possa estar acontecendo, porque a quadra ali é um cenário, ela pode virar uma pista de atletismo, ela pode, no nosso trabalho lúdico, ela pode virar um campo de futebol americano, rugby, beisebol. Então, esse cenário é ali que acontece a representação do nosso esporte. Então, muito bem apresentado, professora Michele. Muito mesmo, foi bem assim, bem focado, né? E assim, nós temos a contribuição também da Fernanda, que ela fala da questão da atuação, né? Tanto o nosso estudante, o show que ele propaga dentro de uma quadra, no esporte, realizando as atividades, quanto a apresentação que é feita em cima da questão do palco, né? O Márcio, ele fala que os dois são espaços de aprendizagem, exatamente. Se vocês
estão atentos, né? As nossas falas nos últimos APPCs exatamente fala isso. O nosso aluno reconheceu o ambiente escolar como o quê? Lugar de aprendizado, né? O lugar onde o aluno possa construir o seu processo de aprendizagem. E a Edna, ela reforça com isso a questão do ambiente de ensino e aprendizagem, exatamente. Tanto a quadra quanto o palco específico, eles são ambientes de aprendizagem do nosso estudante. E o nosso estudante, ele tem que reconhecer todo o ambiente escolar como ambiente para se aprender, ambiente para se desenvolver. Então, essa é a grande importância, essa que é a grande reflexão feita sobre isso. Então, a forma pontual que vocês colocaram é bem isso mesmo. É como se enxerga o ambiente escolar. O aluno ele tem que se sentir parte da escola. E essa questão de representação, principalmente nas nossas modalidades, objeto de conhecimento que aparece, ele é muito complexo, né? Alguns fatos acontecem, acho que em todas as escolas, e que levam essa questão de trazer essa questão de arte, de cenário, de representação dentro da nossa prática. Um exemplo a aula começa dia 1º de fevereiro, no dia 2 de fevereiro o aluno já está perguntando se vai ter interclasse. Então, isso já é uma reprodução das competições que a mídia apresenta, ele quer se sentir parte desse processo. Então, observa também, por exemplo, nas apresentações do Grêmio, uma das particularidades que os alunos colocam é o interclasse, é a colocação de jogos. Então, devido a esse cenário, essa reprodução do aluno aos jogos, essa questão de significado que o aluno dá aos jogos, está totalmente presente. Então, é impossível nós dissociarmos a educação física de arte nessa questão de representação do esporte para o desenvolvimento das habilidades, para o desenvolvimento das competências socioemocionais e para o desenvolvimento e humanização do sujeito. É isso aí. Então, dando prosseguimento aos nossos trabalhos, o Márcio, né? O Márcio, ele fala o seguinte, os dois espaços temos o protagonismo, a grande mágica. Muitas vezes, ao entrar em um outro ambiente, muda-se. Quando um ator entra no palco, as luzes, o cenário, o público, tudo muda. Ele cresce em suas habilidades. Exatamente, Márcio. Jogando essa visão teatro, não esquecendo que a quadra é um grande palco também. Vamos pegar sobre a questão dos eventos da escola. Geralmente, onde acontecem os eventos da escola? Na quadra, por causa do espaço, o formato de arena que ele vem, que remete lá na Grécia Antiga, sobre a questão do teatro de arena, que era feito dessa forma. Todos as laterais eram voltados para o centro, onde acontece o quê? O show. E quando acontece modalidade esportiva, nada mais é do que um show também. E nós, como profissionais da área de arte, nós enxergamos todos os ambientes, todos, como um palco. Não um palco convencional, mas como um palco dentro da visão contemporânea, dentro dessa visão moderna do teatro. Não é verdade? É importante destacar também, quando os alunos estão praticando a modalidade esportiva, que seja do ambiente deles, eles encaram o personagem. Muitas vezes ele vai dar um drible e fala, estou parecendo o Neymar. Então, esses personagens ele traz para dentro do seu subjetivo. Então, ele busca essa reprodução, ele busca esse personagem. Mais alguém gostaria de pedir a palavra? Dando prosseguimento, então, o cenário, né? Então, nós falamos muito sobre a questão do cenário, sobre essa questão de visão. Aí tem um ponto ali da questão da preparação. Se nós pensarmos também no ambiente escola como um todo, nós precisamos montar esse palco, esse cenário, para nós estarmos representando. Nossas escolas não têm pista de atletismo. Se nós precisarmos estar passando essa modalidade, nós precisamos criar esse palco, esse cenário, então nós precisamos, com os objetos que nós temos, com os recursos que nós temos, adaptar esses materiais para deixá-lo o mais próximo possível dessa modalidade, para que ela seja representativa, e aí sim os conhecimentos vão estar sendo desenvolvidos nos nossos alunos. Como assim? O grande personagem que nós temos no cenário é o nosso estudante. Então, o estudante, ele está no centro, ele que propaga, ele que é o grande, assim, a roda motivadora, a roda dentro da unidade escolar.
né? E qual que é a função nossa de professor nesse momento? É a preparação, é o alinhamento diante com o aluno, é o direcionamento das potencialidades, é o direcionamento das habilidades, é o desenvolver o nosso estudante para quê? Para que ele adquira o quê? Um significado dentro do seu projeto de vida, do seu projeto pessoal, né? Do seu projeto de transformação humana, o aprofundamento do seu processo de ensino-aprendizado, não é verdade? E também é a questão da representação, a questão da representatividade. O que esse aluno vai levar para a vida? O que esse aluno vai levar para a sociedade? O que ele vai levar dentro da sua comunidade? O que foi transformador? O que foi significativo na vida do nosso estudante? Então, tudo isso engloba na questão da unidade escolar, você como professor, o nosso aluno como estudante, né? E toda a questão da gestão da escola. Então, é o cenário que compõe toda a infraestrutura, toda a questão física e não física, que é um componente da questão da unidade escolar, não é? Bom, o Márcio disse assim, sem contar que ainda a questão anterior, né, Márcio? Com os palcos temos a preparação física, né? Preparar-se emocionalmente, fisicamente, exatamente. Toda vez que até nós como professores, né, Márcio? Pegando a tua deixa aí, quando nós entramos numa sala de aula, principalmente quando nós não conhecemos a turma, né? Nós temos que ter uma preparação emocional para aquele primeiro momento, para aquele primeiro dia do ano. Nós, como professores, mesmo aqueles que têm bastante, assim, anos de experiência, quando se depara com uma nova turma, ainda dá aquele friozinho na espinha, como vai ser a questão da aceitação. Então, nós fazemos essa preparação emocional também para o novo. É importante quando ele fala em preparação física, é uma questão de dar significado ao nosso aluno, porque a partir do momento que ele começa a conhecer e identificar as capacidades físicas presentes em cada modalidade, qual é predominante, esse reconhecimento irá fazer com que nosso aluno ele tenha uma preparação maior. Então, aí nós já vamos trabalhar naquela questão das múltiplas habilidades. Nosso aluno ele vai estar trabalhando na questão naturalista, aquela inteligência natural. Quando ele reconhece as necessidades físicas, toda essa preparação para essa modalidade, vai estar desenvolvendo habilidades e competências e caminhando para o ressignificar os conhecimentos que o nosso aluno tem. Porque, como nós vimos no vídeo, ele já tem uma bagagem histórica. Nós somos um sujeito histórico-cultural. Então, quando nós entendemos todo esse processo e desenvolvemos conhecimentos, os significados que nós temos vai ampliando de acordo com o desenvolvimento dos nossos conhecimentos. Eu só reitero que a palavra do Ronan, quando ele fala a questão de ressignificar, nós temos que ressignificar, aprofundar e aprimorar, não é verdade? Por quê? Não podemos deixar o aluno nosso estagnado. Ele tem que aprofundar no seu conhecimento e ele tem que ampliar o seu repertório. Então, é o grande desafio de nós como educadores nesse momento, né? E como prometido, o Ronan agora vai entrar, né, para conversar com os professores. Vamos lá, Ronan. Bom, então nós nós tínhamos preparado para estar falando da modalidade futsal, que está presente no currículo paulista, né, no 9º ano do 3º bimestre. E aí nós entramos numa modalidade que apresenta duas vertentes, né? Quando nós pensamos no significado dessa modalidade esportiva, tem muitos que levam isso para a vida, como o futebol, como outras modalidades que está presente no contexto, como também outras pessoas que têm aversão a essa modalidade, e o porquê isso acontece. Então, para nós pensarmos, então, nessa modalidade, o jeito de refletir as atividades que estão presentes dentro do caderno São Paulo Faz Escola, tanto do professor como aluno, que ele apresenta um conjunto de atividades que caminham em direção às competências essenciais que está na pedagogia do jogo, na pedagogia do esporte, que eu vou estar utilizando esse referencial teórico, tanto o Scaglia como o Roberto Rodrigues Paes, para estar discutindo e refletindo essas atividades e abrindo possibilidades de adaptação devolutiva. Então, nós entendemos que, retomando essa questão das competências essenciais na pedagogia do jogo, que é o conhecer, é que o nosso aluno ele necessita, sim, conhecer as regras do jogo,
é essencial que ele conheça as regras, as características do jogo, como ele tem uma estrutura técnico-tática, as capacidades físicas, como foi apresentado pelo professor Márcio. É importante o aluno identificar essas capacidades, porque a partir do momento que ele pensa em ser para colocar essa atividade na sua vida, como praticante, todos esses conhecimentos são importantes. A maior questão de debate é essa questão dessas competências essenciais pararem no conhecer. Então, nós precisamos também pensar em práticas e intencionalidades pedagógicas que vão em direção do contextualizar e do ressignificar. Porque nossos alunos, nós pensarmos na modalidade futsal, ele tem um conhecimento sobre essa modalidade, faz parte do contexto dele, ele tem um significado a ela. Como eu falei anteriormente, pode ser positivo ou negativo essa modalidade. Mas muitas vezes ele não contextualiza, ele não entende o processo histórico, ele não entende os motivos daquelas regras. Então, ele não consegue fazer um comparativo com o que ele está vendo, com a questão de como é transmitido essa modalidade pela mídia, o porquê ele pratica essa modalidade, o porquê os nossos prédios escolares têm uma quadra que favorece esse tipo de modalidade, não favorece outras. Então, essa questão de desenvolver essas competências essenciais que estão presentes na pedagogia do jogo, é importante lembrar que elas não são lineares, a gente não primeiro desenvolve conhecer, não contextualiza, mas se nós pensarmos numa prática, numa complexidade de atividades, se nós percebermos que no caderno São Paulo Faz Escola, ele segue esse direcionamento com as atividades que primeiro faz conhecer, que nesse momento que a prioridade é o conhecer, o ressignificar vai estar acontecendo, o contextualizar também vai estar acontecendo. Então, a intencionalidade pode, as nossas práticas, seguir nessa direção de complexidade, mas relembrando que, a todo momento, essas competências vão estar sendo desenvolvidas, principalmente quando nós trabalhamos as habilidades cognitivas que estão presentes no currículo paulista, como também nós planejamos as competências socioemocionais, como foi passado em outros ATPC, se nós planejarmos também as competências socioemocionais, então, essas competências estarão sendo desenvolvidas no nosso aluno. E aí, retomando também a nossa fala na parte da sensibilização, nessa questão de cenário, o Roberto Rodrigues Paz, ele apresenta para nós essa estrutura. Então, quando ele coloca no seu trecho, ao estruturar uma proposta pedagógica para ensinar o esporte, que são o esporte, nós entendemos como modalidade de jogos, com regras rígidas, com pouca movimentação de adaptação, são necessários alguns questionamentos. Qual modalidade a ser ensinada? Nosso currículo ele já traz qual modalidade nós vamos ensinar de acordo com o ano e série. Mas isso não quer dizer que se nós colocarmos jogos da família do jogo, jogos parecidos para tentar desenvolver essa modalidade, ou conhecimento para caminhar em direção a essa modalidade, também não possa ser trabalhado, porque o nosso currículo é flexível para isso. Em que cenário nós vamos estar trabalhando isso, essas modalidades? Então, se nós pensarmos na quadra, nós vamos estar trabalhando beisebol. Que modalidade, que implemento nós vamos ter para estar realizando esse jogo esporte? Nós temos uma quadra, um campo específico, nós temos todos os materiais. Então, nós da educação física adaptamos muito os materiais. Então, quando nós pensamos na adaptação da prática pedagógica, esse cenário ele é muito importante, essa preparação de cenário. Quais são os personagens dessa prática? Se nós pensamos no esporte de alto rendimento, os personagens, eles são mais homogêneos, eles têm os mesmos significados, eles trabalham com a perspectiva que o esporte é algo profissional. Então, os personagens do esporte profissional têm essas características. Mas quando nós levamos para a escola, numa sala de aula, os personagens são totalmente heterogêneos. Tem uns que gostam da modalidade, tem outros que não gostam, tem uns que têm maior capacidade de movimentos, mais complexidade e afinidade com esses movimentos de tais modalidades. Então, se nós não pensarmos nesses alunos, nessa questão
a motora de diversidade, fica complicado todo o direcionamento. Então, é necessário, quando nós pensamos numa proposta pedagógica, pensar quais são os personagens dessa prática. E também, e principalmente, se nós estamos falando de competências que são essenciais para o nosso aluno, que significado o nosso aluno ele dá para essa modalidade desde o começo do processo, e quais significados nós gostaríamos que esse aluno, no final do processo, no final da situação de aprendizagem, quais significados nós gostaríamos que esse aluno tenha desenvolvido durante esse processo. Então, se nós pensarmos numa proposta pedagógica, essas 4 questões irão dar um direcionamento à nossa prática. Qual modalidade? Então, o currículo, ele apresenta a modalidade, em que cenário, quais adaptações nós vamos ter que fazer dentro dessa parte de estrutura física, do cenário da escola que nós temos, quais são os personagens, que características nossos alunos têm para estar realizando essa atividade, porque aí sim nós vamos identificar e questionar, será que essa atividade que está presente no caderno, já podemos estar trabalhando ela de forma integral, ou precisamos realizar algumas alterações, algumas modificações para que esses personagens sejam atingidos, e que significado nós queremos construir no nosso aluno. E a partir daí, a partir do momento que nós pensamos nessas 4 questões, o Alcides Scaglia, na sua tese de doutorado, ele apresenta essa estrutura, esse quadro esquemático dessas interações. Então, nós vamos perceber que qualquer adaptação que nós fizermos nesses elementos de regra, condições externas, jogadores e esquema motriz, nós estaremos desenvolvendo e apresentando intencionalidades ao nosso aluno. Então, se nós estamos trabalhando futsal, nós conseguimos colocar todas as regras da modalidade para os nossos alunos, ou são necessárias fazer algumas adaptações nessas regras para deixá-las mais representativas à modalidade, como nós falamos anteriormente. Se nós estamos falando de esporte esportes na escola, o esporte da escola, nós temos que pensar a representar essa modalidade ao máximo para que o aluno ele entenda como funciona e ele reflita as possibilidades de alterar. Porque a ideia do esporte da escola é exatamente isso, um aluno reflexivo para que ele possa colocar as suas possibilidades na sua vida, no seu contexto. As condições externas, então, é o cenário que, as alterações que nós fazemos no cenário vai deixar mais representativo esse esporte ou não. E aí os jogadores e os esquemas motrizes. Nós percebemos que jogadores e esquemas motrizes, eles têm 2 linhas que ligam essas duas. Então, esquema motrizes nada mais são do que a subjetividade dos conhecimentos dos jogadores perante o esporte. Então, quando o aluno chuta uma bola, ele simplesmente não está executando o conhecimento de chutar a bola. Ele está colocando os conhecimentos que, naquele momento, naquela situação, o melhor movimento a ser executado é esse movimento, e não um passe. E por onde aconteceu esse conhecimento? Dele chutar a bola naquele momento? Foi um jogo que ele assistiu? Foi nos treinamentos que foram acontecidos de reprodução de movimentos? Então, quando nós pensamos no movimento dos nossos jogadores, tem um conhecimento por trás. Então, mesmo que nós pensarmos nas turmas de treinamento, nas ACDs, de colocar o nosso aluno a desempenhar um maior resultado da nossa escola, nós temos que pensar que esse esporte busca como prioridade a humanização do sujeito, mas se nós queremos bom resultado esportivo também, porque é evidente que quando nós montamos turmas de ACD, é necessário nós buscarmos, sim, também o resultado, porque essa sensação de vitória e derrota serve para o crescimento pessoal do sujeito. Utilizar-se de jogos que são similares às regras para simular situações tende a desenvolver maior a competência dos nossos alunos. Então, quando nós pensamos nesse quadro esquemático, nos remete a uma cadeia de jogos que podem ser possíveis para desenvolver tais modalidades. Então, nessa colmeia que foi apresentado também na tese do Scaglia, nós estamos trabalhando esportes que são praticados com bola, com os membros inferiores, com os pés. Então, nós observamos que todas essas modalidades, elas têm
suas regras, as suas particularidades, e que vão gerar emergências. Que são essas emergências? São os conhecimentos que são gerados dentro da produção do jogo e da reflexão desse jogo, que são os conhecimentos integrativos, que são os conhecimentos que são relacionados aos jogos, tanto de capacidade física, tanto de desempenho motor, como de reprodução dos jogos. Então, todas essas emergências integrativas vão estar sendo desenvolvidas em todos os jogos. Então, como nós lembramos que aquele quadro esquemático serve para todas as modalidades, e quando elas são colocadas em prática, essas emergências integrativas, esses conhecimentos estarão sendo desenvolvidos. E para potencializar esses conhecimentos, faz-se necessário a reflexão. O porquê você realizou dessa forma? Não seria necessário ou possível realizar de outra maneira? Além do que, outra emergência importante que é nessa interação entre esportes, que da mesma família, que tem as mesmas movimentos, que são movimentos similares, tem a emergência autoafirmativa, que é o aluno ele entender que é possível realizar. Talvez o esporte profissional, um esporte com regras mais duras, ele não tem essa autoafirmação, esse desenvolvimento dessa competência e dessa questão de que não é possível para ele. Mas se nós pensarmos no personagem, entendermos as suas limitações e as suas potencialidades, nós podemos utilizar esses jogos para que esse processo de autoafirmação aconteça no nosso aluno e ele leve para a vida. Então, e também, outra coisa importante para nós estarmos pensando e analisando nessa tese, nessa imagem, é que o autor ele coloca a colmeia com linhas pontilhadas. O porquê? Ele remete que os conhecimentos são permeáveis. Então, a partir do momento que nós colocamos o aluno a realizar o chute na trave, por exemplo, esses conhecimentos, essas emergências integrativas, os conhecimentos gerados nessa modalidade, vai servir para pelada, vai servir para o futebol, vai servir para o futsal. E esses conhecimentos autoafirmativos, ele vai começar a perceber que é possível ele desempenhar um melhor resultado. E a partir do momento que nós pensamos num aluno que tem aversão a essa modalidade, colocarmos alguns jogos e algumas brincadeiras que sejam parte dessa família, nós estaremos apresentando essa autoafirmação ao nosso aluno, e aí sim pode ser que nós conseguimos mudar o significado, dar outro significado ao aluno que ele tem sobre essa modalidade. Então, a partir desse momento, e dessa reflexão sobre a pedagogia do jogo e a pedagogia do esporte, eu faço uma pergunta, vou dar 2 minutinhos para refletirem. Quais práticas, então, são possíveis de ser realizadas no ensino remoto para o desenvolvimento das habilidades cognitivas presentes no currículo? Então, que jogo nós podemos passar ao nosso aluno dessa família? Porque nós não podemos trabalhar o futsal propriamente dito, mas a família do esporte permite que alguns conhecimentos gerados, algumas questões integrativas e autoafirmativas podem ser trabalhados nesse momento. E eu gostaria de algumas sugestões de atividades que poderiam ser feitas em casa, com os familiares, seguindo os protocolos de segurança, para que seja possível nós estarmos trabalhando futebol ou capacidades integrativas e autoafirmativas relacionadas ao futebol. Chamar a atenção também, no caso que o Ronan está falando especificamente de educação física, mas nada impede que a arte também possa contribuir nessa questão, por causa como que são as possibilidades de forma remota ser trabalhado, né? A questão do jogo dramático, como ele deixou bem claro a questão do jogo, e o jogo dramático, como que pode ser feito em casa? Eu exemplifiquei muito isso no ATPC passado, então dá para os professores de arte participar dessa interação também, né? Então a gente vai dar 2 minutinhos para que vocês possam pedir a palavra ou fazer a interação no chat. Nenhuma contribuição ainda. Vicente, está com o microfone aberto. Gostaria de alguma comunicação, Vicente? Alguma dúvida? Não.
Ligou, estou mexendo aqui, perdi a internet, ligou aqui. Espera aí. Hoje está bastante oscilante. A Graziane colocou um alongamento. Sim, é possível. Principalmente se nós utilizarmos o alongamento, aquecimento de movimentos que são similares a essa família do jogo com os pés, os jogos que utilizam a bola com os pés. Então, aqueles alongamentos e aquecimentos, principalmente na reprodução de movimentos, vai trazer esses conhecimentos integrativos, tanto nessa questão espacial, nessa questão de desenvolvimento físico e de autoafirmação também, de conhecimento corporal. Muito bom, Graziano. Mais alguém? A videoaula, né? A Sandra comenta sobre a questão da videoaula como prática para o esporte. Isso, muito bom. E a Clarice, em artes, movimentos corporais. Exatamente, Clarice. Nós temos bastante, assim, a questão do movimento corporal, como interagir, a questão do corpo e o ambiente, né? A noção espacial abrange tanto na disciplina de arte quanto em educação física, né, Ronaldo? Isso, a questão da Sandra ter colocado uma videoaula como prática, e aí nós podemos utilizar modalidades de jogos, né, de esportes que utilizam poucas pessoas. Por exemplo, ali, o driblinho. É possível o aluno fazer uma gravação de um jogo, ele e alguns familiares realizando esse tipo de movimento. Cada um por si. Então, é possível realizar possibilidades de jogos para que o aluno reproduza esse tipo de movimento e depois um momento de reflexão, que aí nós não podemos parar simplesmente, né, nessa questão de fazer ele reproduzir, mas a questão da reflexão sobre um todo é muito importante. Aí o Valtair coloca também a questão dos alongamentos, aquecimentos, circuitos, aí nós pensamos no movimento, isso é muito bom, os fundamentos do futsal e xadrez, isso é muito importante. E aí essa questão do xadrez, aí eu volto até uma questão de paradigma, né? E aí eu venho nessa questão dos jogos, bem lembrado, Walter, que muitas vezes, quando nós chegamos na escola, tem aquele preconceito, esse paradigma de que o xadrez é bom para o aluno. E outras modalidades coletivas, ainda nós temos, isso não é tão bom colocar o aluno para realizar esse tipo de modalidade. Apenas o xadrez é uma modalidade que vai estar desenvolvendo a concentração, o foco do aluno. Mas nós pensarmos como um todo, todas as modalidades têm essa premissa de fazer com que o aluno tenha o foco, escolha, tenha essa tomada de decisão, o melhor movimento possível. Então, aí nós entramos naquela questão do esquema motriz. Quanto mais conhecimento o aluno tiver, com maior qualidade, esse aluno vai ter uma tomada de decisão. E aí não é somente no esporte, é uma decisão que vai ser tomada para a vida. Dando prosseguimento, né, aos nossos trabalhos, né? E aí, essa questão é importante a reprodução do movimento, o aluno ele vivenciar, e nesse momento de pandemia e de isolamento, é muito complicado essa questão da reprodução dos movimentos, mas quanto mais nós trabalharmos nessa questão de reproduzir o movimento, e após essa reprodução, fazer momentos de reflexão, isso acontece muito nas atividades nos anos iniciais, que tem as rodas de conversa presentes nas atividades. Então, quando nós realizamos um movimento, essa questão teórica que muito se fala na educação física, pode estar presente simplesmente após uma atividade, esse momento de reflexão. Então, se nós pensarmos apenas no jogo de futsal, colocar o nosso aluno para jogar nas regras mais próximas às possíveis e fazer esse momento de reflexão com boas perguntas, que ele vai gerar boas respostas, e nesse momento das boas perguntas irá fazer o aluno refletir, nós vamos estar desenvolvendo as múltiplas inteligências. No caso, quando o aluno, e foi apontado pelos professores de realizar alongamentos, aquecimentos, e reproduzir, como também o professor, a Clarice de Artes, colocar em artes movimentos corporais, nesse momento, a inteligência corporal sinestésica, que é uma inteligência que deve ser trabalhada na escola, vai ser desenvolvida nesse jogo, no simples fato de colocar o jogo de futsal e você fazer uma discussão, o porquê você executou essa jogada, quais os motivos, não seria viável você fazer outras jogadas? Imagina uma prática, quando nós retornarmos para o presencial e ser possível realizar novamente esse jogo de futsal, se Deus quiser isso vai acontecer logo, nós voltarmos a esse presencial,
tinha algumas atividades de filmar os alunos jogando e depois mostrar para ele, como telespectador, como ele joga. Então, olha a inteligência, ele entender os motivos dessa questão de tomadas de decisão, de você entender e desenvolver essa linguagem, essa inteligência corporal sinestésica. É possível trabalhar a lógica matemática e espacial dentro de um jogo de futsal? Sim. Se nós começarmos a fazer perguntas do porquê eles utilizaram aquela tática na nossa quadra, será que a nossa quadra tem as dimensões de uma quadra oficial? Será que, então, toda essa questão, lógico, de dimensões, de limites, então, entender que muitas vezes a estrutura tática parte do princípio da quadra, das dimensões, esse momento de reflexão espacial dos nossos alunos. A verbal linguística, então, os alunos vão criar mecanismos para se comunicar e aí discutir que, nesse momento, num jogo, não tem, acontece um tipo de oralidade, mas essa oralidade presente no jogo, será que nós podemos utilizar em todos os contextos? Então, muitas vezes tem algumas palavras que não podem ser, que são ditas dentro da quadra e que no contexto não se encontram. Então, essas perguntas, esses questionamentos ao nosso aluno e mostrar para ele essas possibilidades é muito importante. Vamos estar desenvolvendo a inteligência interpessoal, porque ele vai estar se relacionando com os colegas, com os adversários, a intrapessoal, que ele vai conseguir lidar com suas emoções durante o jogo, a musical, e aí nós entramos nessa questão de envolver os ritmos dos movimentos, porque naquela situação de jogo nós aceleramos aquele processo, porque em alguns momentos, alguns adversários, nós queremos fazer um jogo mais lento. Então, essa questão de se trabalhar esse desenvolvimento cognitivo e diversas inteligências dos nossos alunos irá apresentar resultados até esportivos, pensando nas turmas de treinamento. Mas se o nosso foco não é a turma de treinamento, é o desenvolvimento, é a humanização do sujeito, toda essa prática estará sendo trabalhada. E aí, como foi apresentado pelo professor Márcio, essa questão naturalista, essa inteligência naturalista, é os alunos entender as alterações biológicas que estão acontecendo no organismo, entender as capacidades físicas que são predominantes naquela modalidade. Então, olha a quantidade de perguntas boas perguntas que poderiam ser feitas simplesmente após um jogo de futsal, onde os alunos utilizam as regras próprias e perguntar o porquê eles estão utilizando aquelas regras. Então, esse momento de reflexão em qualquer jogo, em qualquer modalidade, é importante. E aí gera aquelas emergências que nós falamos no início, que é aquela emergência integrativa, são conhecimentos que eles vão utilizar e que são permeáveis, e essa questão autoafirmativa dos nossos alunos. E aí, quando nós entramos... Travou? Está tendo um delayzinho. Então, quando nós entramos no caderno propriamente dito, do São Paulo Faz Escola, e ele apresenta as habilidades que estão sendo trabalhadas, nós percebemos que ele vai estar voltando para essa questão da contextualização, do conhecer a modalidade. Então, nós estamos trabalhando, e ele vai apresentar para nós essa questão de conhecer os movimentos, essa questão técnico e tático do esporte, e porque é importante, sim, o aluno aprender e desempenhar bem alguns jogos para que ele seja mais ativo pós-escola. Então, quando o aluno ele tem sucesso também em algum jogo, essa questão do sedentarismo é minimizada, porque ele vai ter uma modalidade que ele tem afinidade, ele tem conhecimento, ele executa bem, ele tem sucesso nessa modalidade. Então, as habilidades do nosso currículo, ele apresenta, ele busca essa prática, esse conhecimento técnico e tático, mas ele vai além também dessa questão do conhecer e executar bem a modalidade. Ele vai nessa questão de contextualizar toda essa parte de mídia, toda essa questão, por que nós somos tão afetivos a essa modalidade futsal e não somos tão afetivos a outra, e abre também possibilidades nessa questão de desenvolvimento de conhecimentos de inclusão, de humanização, nessa questão de inclusão, e ele vai apresentar algumas metodologias. Então, quando nós fazemos esse olhar crítico às habilidades, nós percebemos que ele já apresenta de cara essa questão de apresentar essas habilidades técnicas e táticas. E se nós pensarmos no nosso aluno, no nosso personagem, e em alguns momentos nós vamos perceber
que alguns não conhecem as regras básicas da modalidade, então nós precisamos transformar esse cenário para que ele reproduza do simples ao mais complexo nessa questão do conhecer a modalidade, e isso é muito importante, e isso, as habilidades e o currículo, ele permite que nós fazemos esse levantamento. Então, se nós pegarmos o caderno de educação física, nós vamos observar que antes de entrar na modalidade futsal, ele vai apresentar o jogo de basquete. E aí, na atividade 5 e 6, na atividade 5, ele vai fazer o levantamento de conhecimentos prévios, tem excelentes questões para reflexão e dados evolutivas aos nossos alunos na atividade 5. E é interessante também, quando nós analisamos a atividade 5, aqui nós estamos na 7, mas quando vocês pegarem o caderno e olhar na atividade 5, ele já apresenta um momento de vivência, uma sugestão de vivência naquele momento. Então, ele faz o conhecimento prévio dos nossos alunos, uma roda de conversa e discussão, e aí ele já tenta, será que esses conhecimentos teóricos que o nosso aluno tem, ele consegue transpor isso na prática? E aí é uma questão humana, será que esses conhecimentos éticos que nós temos, e aí já é possível fazer esse questionamento dos nossos alunos, ele consegue transpor isso para a sociedade? E na atividade 6, ele vai apresentar sugestões de pesquisa aos nossos alunos, ficando aberto ao professor, de acordo com as necessidades da sua sala, entender quais são os objetos que devem ser pesquisados, quais os temas que devem ser pesquisados para o nosso aluno. E é interessante, eu me reporto da atividade 7, porque ela é bastante complexa, porque ela tende a levar o aluno a essa questão da autonomia. Primeiro, se nós pensarmos nas competências socioemocionais, ele vai dar um engajamento ao novo e a autogestão, porque vai fazer com que o aluno ele agregue bastante conhecimento nesse processo de que ele tem os textos para ler, tem recursos audiovisuais para ele estar assistindo e sedimentando esse conhecimento, ele visualizando esse conhecimento, e a partir do momento que ele faz todo esse processo de leitura, assistir aos vídeos, que tem vídeos bastante relevantes e produtivos para o desenvolvimento do conhecimento do nosso aluno, ele vai ampliar o repertório dele, e aí de conhecimento, tanto do objeto de conhecimento, como o multiletramento, nessa questão de ele conseguir fazer toda essa autogestão, esse processo do que ele está lendo, fazer um comparativo com o que está aparecendo nos vídeos presentes no YouTube. Então, essa atividade 7 faz todo esse movimento. E aí ela caminha na direção da contextualização, porque aí nós vamos parar de simplesmente essa questão do aluno conhece, ele tem possibilidade de ter essa informação, mas como ele vai contextualizar, como ele vai trazer isso para a vida? É possível, no meu contexto, utilizar os sistemas táticos que estão presentes nessa atividade 7? Olha as dimensões da quadra. Então, se nós colocamos uma pergunta para ele, olha as dimensões da quadra, são as mesmas dimensões da nossa quadra? Olha os desenhos dessa quadra que tem apenas as marcações do futsal. A nossa quadra é uma quadra poliesportiva que tem diversas marcações. Será que o nosso aluno ele consegue identificar essas marcações? Então, essa atividade 7 ela é muito complexa e interessante ser trabalhada com os nossos alunos. E aí ela vai estar trabalhando as habilidades de formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto para esportes de invasão, no caso é o futsal, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. E também de identificar esses elementos técnicos e táticos individuais, porque quando nós montamos, e aí é uma discussão interessante nós fazermos com o nosso aluno, que não é porque tal time utiliza esse sistema tático que na nossa realidade, na nossa quadra, os alunos que nós temos, o personagem que nós temos, o significado que ele daria certo na nossa aula, ou até mesmo na nossa equipe de ACD quando vai para os jogos. Então, esses conhecimentos são importantes de serem trabalhados, que vão apresentar resultados durante todo o processo. Então, se nós observarmos a atividade 7, ela vai estar apresentando texto, essa questão de posicionamento de jogadores, então ele vai fazer uma leitura, então já é uma metodologia ativa, porque é um estudo dirigido, então, quando ele tiver algumas questões
E esse material de apoio para estar explorando será muito importante. Então, se nós observarmos, ele tem esse texto, aí ele apresenta um vídeo para que o aluno faça essa comparação do texto com o vídeo. Ele vai apresentar situações de sistema táticos para que o aluno reflita, e aí entra naquela questão que eu falei, do aluno identificar se é possível transpor e contextualizar no seu contexto, ou se ele consegue durante uma atividade, ser espectador, porque quando nós falamos de esporte na escola, nós buscamos também um aluno que seja um apreciador do esporte. Nós precisamos ser um aluno que seja atleta, que seja aquela pessoa que vai estar praticando a modalidade. Mas a partir do momento que ele é apreciador desse evento, dessa reprodução artística, o aluno ele ter esse conhecimento de como os atletas estão se portando, ele vai ter um conhecimento e não vai ser levado aos comentários esportivos. Então, ele vai apreciar a modalidade com conhecimento. E aí ele apresenta uma situação para que o aluno, depois de todo esse conhecimento, comparação com o que ele já sabe, o significado que ele já sabe, transpor isso numa situação. Olha, você vai ter que resolver essas questões e colocar dentro da quadra e mostrar todo o conhecimento que você desenvolveu durante essa atividade. Aí é muito interessante que vai aparecer diversos sistemas táticos, diversa questão, que vai aparecer alguns questionamentos sobre essa função de goleiro-linha, o porquê é importante, o porquê não é, e aí eles vão querer, depois de todo esse conhecimento, certamente, eles vão querer, durante as aulas práticas, utilizar-se desse recurso, muitas vezes de maneira equivocada, mas essa vivência, quando ele tem o conhecimento, ele vai buscar reproduzir, e aí sim, um momento de reflexão, olha, lá deu certo, e por que não deu certo aqui conosco? O que precisamos mudar para que o goleiro-linha nas nossas aulas dê certo? O que precisamos mudar para que o nosso goleiro-linha na nossa turma de treinamento, quando for no campeonato, o que precisamos realizar para que isso dê certo? Então, não é simplesmente o fato de ficar reproduzindo os movimentos, mas dar ao aluno, ao atleta, essa questão de formação e de tomada de decisão. Porque o potencial atlético, ele vem a partir do momento que ele consegue tomar a melhor decisão de acordo com a situação. Identificar que aquele momento é melhor atuar de forma individual e, em outra situação, atuar de maneira coletiva. E aí, a atividade 8, dando sequência, então, nós percebemos que as primeiras atividades desse objeto de conhecimento trabalhou a questão do conhecer, a questão toda do esporte. E aí, quando nós vamos para a atividade 8, entra principalmente a parte de contextualização da modalidade. Então, nós vamos além de simplesmente o esporte, mas como ele atua de forma sociocultural, o porquê essa modalidade é tão difundida no nosso país e por que outras não são, por que utilizamos essas regras e não representamos de outra maneira. Então, esse momento, e os vídeos vão apresentar isso para que o aluno compara o que esses conhecimentos que ele adquiriu nas atividades anteriores, faça um comparativo com o que está sendo transmitido pela televisão, os comentários que estão sendo realizados pela televisão, pelo rádio, por outras mídias. Então, essa questão do espetáculo televisivo. Então, a partir do momento que ele tem o conhecimento, ele consegue contextualizar de maneira mais apurada e mais significativa. Então, a ideia dessa atividade vai na parte da contextualização e, na perspectiva, desenvolver um multiletramento. Olha o multiletramento sendo trabalhado de novo nessa atividade. Ele tem as questões, então ele vai ao vídeo, ele vai utilizar os recursos audiovisuais, do texto, do conhecimento. Então, o multiletramento do nosso aluno vai estar sendo trabalhado nessa atividade. E a partir do momento que ela vai estar sendo trabalhada, as competências socioemocionais de abertura ao novo, do aluno poder sentir essa autoafirmação, de questionar o que está sendo veiculado pela mídia. Então, quando nós damos esse potencial ao nosso aluno, e a atividade 8 caminha nessa direção, e as devolutivas, quando nós formos realizar o nosso aluno caminhando nessa devolutiva, irá
estar trabalhando isso com os nossos alunos. E aí a habilidade que vai estar sendo trabalhada aqui é de identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas e a forma que as mídias os apresentam. Então, essa é a ideia da atividade 8. E aí, nós temos também a atividade 9, que caminha naquela direção que quando nós trabalhamos o objeto de conhecimento rugby e futebol americano. É utilizar-se dessas questões de inclusão, de preconceitos e de estar trabalhando também com metodologias ativas. Os nossos cadernos, eles apresentam essas metodologias ativas. Eles nos dão direcionamento a refletir essas atividades e fazer com que o aluno também utilize desses conhecimentos em prol do seu contexto. Então, quando nós olhamos uma situação de aprendizagem como essa, nós vamos estar ressignificando os conhecimentos. Olha essa situação de aprendizagem, onde nós temos um aluno deficiente visual, um aluno cadeirante. O nosso aluno tem que pensar em adaptar regras para que esses alunos sejam incluídos, pensar em modificação do cenário. Então, pensar nos participantes também vai caminhar em direção a essa ressignificação do conhecimento. Então, aí, nós observamos que, desde o início, o caderno tem essa preocupação do conhecer, contextualizar e ressignificar. Então, e aí nós pensamos também que a metodologia ativa utilizada é a aprendizagem baseada em problemas, e aí quando o aluno, durante todo esse processo de realização dessa atividade, discussão com os colegas, discussão com os professores e nas devolutivas, vai desenvolver a competência socioemocional, a autogestão e abertura ao novo. Que aí também fica aberto ao professor realizar atividades em prol dessa habilidade, de ampliar e aprofundar essa habilidade, que é de discutir as transformações históricas dos esportes paralímpicos, considerando as políticas públicas de inclusão. Então, nós poderíamos, após essa atividade, aí eles conseguir identificar as necessidades de cenário, as necessidades de inclusão desse aluno, e até mesmo na inclusão midiática, porque o esporte de cego é tão pouco transmitido, o basquete de cadeira de roda, muitas vezes nem os alunos conhecem essa modalidade. Então, a partir do momento que nós temos o aluno tem esse conhecimento, nós discutimos com ele, a tendência é ressignificar o conhecimento e aí caminhar ao desenvolvimento integral dos nossos alunos. Eu acho que era isso que eu tinha para passar hoje. Fui um pouquinho rápido, porque o Luiz tem para apresentar a parte de arte também. Qualquer dúvida, eu vou estar no chat aqui respondendo também, tá bom? Muito obrigado a todos. Vamos lá. Então, o Ronan encerra por aqui, né? Então, agora eu vou dar prosseguimento aos nossos trabalhos, né? Lembra que eu comentei no início a importância da contribuição no chat hoje? Então, hoje, na construção, como eu digo, não somente de arte, mas também como língua portuguesa. Eu vou falar sobre planos de aula e eu preciso da contribuição de vocês, né, a participação de vocês em todos os momentos aqui. Então, para começar esse trabalho, a Hilda, ela diz assim, tomar decisão, conhecimento que leva para a vida e sai da quadra. Transporta para a situação diária, significando conhecimento e tomando decisões. Isso, professora Hilda, perfeito. Eu acho que a ideia mesmo é essa, o currículo ele apresenta, quando nós trabalhamos o esporte, que é uma unidade temática muito discutida, porque entra aquela questão de iniciação esportiva. Nós vamos realizar o quê? O esporte por quê? Para que o aluno seja apenas atleta? Não. Então, nós percebemos que o currículo ele caminha na direção exatamente disso, de desenvolver essa tomada de decisão, ressignificar, seja um aluno que tenha fruição a essa modalidade, e entender que o esporte faz parte da cultura humana. Então, se faz parte da cultura humana, ela permite toda essa transformação. Então, eu acho que é exatamente isso que você colocou. Muito obrigado pela participação. Quando a gente fala, a gente não deixe de responder, tá? Então, Hilda, não importa se veio depois, né, a sua mensagem, mas o que importa é que seja claro, assim, a explanação seja clara para vocês, tá bom? É importante essa participação de vocês. O importante é não deixar dúvidas, né? A Maria, ela fala a questão da rota, né? Então, vamos lá.
Plano de aula. Tanto professores de arte quanto professores de educação física. O que é o plano de aula? Né? O que é esse plano tão temível ou tão burocrático que é o plano de aula? O que vocês entendem sobre plano de aula? O que vocês significam, né, a questão do plano de aula? Eu preciso dessas contribuições de vocês, ou pedir na palavra, né, ou através do chat. O que é o plano de aula? Eu vou dar um minutinho para vocês. Não se esqueçam, hoje quem vai construir esse momento é vocês. Então, a participação é fundamental para o desenvolvimento desse trabalho e a compreensão e a sanação de dúvidas, ok? Então, um minutinho para vocês. O que é o plano de aula? Eita, o pessoal tá tímido. Então, a Edna, ela diz, né, planejamento de aula, exatamente, o Edna, é o planejamento dos trabalhos, né, o planejamento das aulas, né. A Clarice, ela diz assim, é aprimorar a sua prática dentro da sala de aula, né, criando esse roteiro. Então, vamos lá para essa definição. A Sandra, ela diz assim, elaboração e planejamento da aula, levando-se em conta os objetivos, habilidades e como realizar a atividade. A Antonilza, um caminho de estratégias para percorrer. E a Maria, ela diz sim, um modelo metodológico. Exatamente. Michele, pode abrir o microfone. Eu acho que, para mim, o planejar é um mapa, né? Que a gente vai traçar para a gente tentar fazer, mas muitas vezes aquele plano que a gente faz, a gente tem que dar aquela mudada no meio da aula, que dependendo, funciona para uma sala, mas não funciona para outra turma. Então, eu acho que o plano de aula, ele é um mapa, mas só que ele tem que ter aqueles espaços para mudança no meio do caminho. É bem assim mesmo, Michele. Você, assim, foi no ponto até que eu ia enfatizar esse momento, né? Então, você já matou ali. Então, o plano, né, ele é o quê? Ele é um documento e ele é bem exigido pela questão dos coordenadores, né? Eles pegam no pé de vocês. E aquilo que você falou, às vezes, o que funciona para uma turma não funciona para outra. Então, é a importância de você conhecer quem? O seu aluno. Você, conhecendo o seu aluno, você tem como desenvolver melhor o trabalho com ele. E assim, é a vantagem do plano que ele pode ser alterado, porque quando você vê que não está funcionando os objetivos que você colocou a ele, você tem a possibilidade de replanejar, reconstruir ele, montar ele novamente, para quê? Para alcançar o nosso estudante. Então, o plano, né, ele trabalha com a educação. O trabalhar trabalhar com uma questão de uma responsabilidade muito grande, né? Então, como professor, independente do assunto que leciona, a disciplina que ele é responsável, esse conteúdo ele irá ensinar o estudante, muitas das vezes, a guiá-lo, né? Por todo esse processo de aprendizagem. E por isso que saber como fazer o plano de aula é importante. Fazer um planejamento da aula, deixando o professor preparado para as mais adversas situações, né? Os mais diversos questionamentos que podem acontecer na sala de aula. Então, você estar preparado tem essa finalidade, você sempre está pelos improvisos que acontecem ali em sala de aula, porque às vezes, quantas vezes, né? Eu tiro por mim, enquanto educador. Você está na aula, você prepara uma aula e nada daquilo que você organizou, nada daquilo que você planejou flui. Aí acaba indo para uma outra vertente. Então, acontece, o teu plano foi furado? Não, ele não foi furado. Ele simplesmente houve uma modificação, mas chegou no objetivo que você queria. Se você chegou no objetivo,
ele foi condizente com aquilo que você planejou, mesmo que de uma forma torta, né? Diferente daquilo que você planejou. Então, quando você planeja, quando você prepara o plano de aula, você também está, o quê? Você também está contribuindo, você também está aprendendo, você está aprofundando isso, não é verdade, Ronan? Então, nós temos também outra questãozinha aí, né? Que às vezes nós perguntamos, se questionamos, se eu já tenho caderno, para que eu tenho que fazer um plano de aula? Então, qual é a importância do plano de aula, né? Qual que é a importância, qual a necessidade, por que se pede, por que tem que se produzir, qual a importância desse plano de aula? Então, contribuição, pedindo a fala, né, que nem a Michele, que está contribuindo bastante hoje, né, Michele? Agradeço pelas participações. E eu também quero ver agora os professores de arte mais presentes, mais ativos aqui, né? Os professores de arte têm que mostrar também o seu valor, mostrar a sua importância dentro da unidade escolar, como alfabetizadores, porque nós, professores de arte, somos alfabetizadores, nós temos que valorizar a nossa profissão. Os professores de educação física são presentes também nesse processo de alfabetização, nesse processo de aprendizado com o nosso aluno, né? Então, a Sandra, ela fala assim, é um norte para como trabalhar em sala de aula e se organizar. Exatamente, Sandra. O principal ponto forte aí é a organização, né? O plano de aula, ele serve para a gente se organizar. Quando você faz um plano bem elaborado, fica muito mais fácil, fica muito mais fluido, né? A metodologia, a sua pedagogia que você está trabalhando ali naquele momento, não é? Então, as contribuições, mais alguém pedindo a palavra ou contribuição no chat. A Maria Angélica, né? Ela fala assim, da necessidade de sintetizar, exatamente, Maria. Às vezes nós precisamos dar uma enxugada, às vezes a gente precisa reelaborar esse material. A Edna, ela fala assim, alcançar o ensino e aprendizagem. Sempre o foco, Edna, é exatamente isso. O foco sempre está no nosso estudante, né? E o Márcio, ele fala que é fundamental um plano para o desenvolvimento da aula com um objetivo a ser atingido. E quem determina o objetivo, Márcio, somos nós, né? Somos os professores. Para quê? Para que não fique perdida a nossa prática. É aquilo que eu falei anteriormente, Márcio, não é? Que é valorizar você, valorizar o seu trabalho, valorizar aquilo que você objetiva, aquilo que você quer, mostrar que você não é um professor, desculpa o jargão que eu vou usar, de desenho, ou um professor só de bola e quadra. Mostrar que você é importante dentro do processo de aprendizagem do aluno, mostrar a sua importância como educador ali, que você desenvolve o seu aluno. Então, Márcio, você, sim, foi muito pontual na sua fala. A Antonilza fala, as rotinas do que se quer alcançar, né? As rotinas, os objetivos. É isso mesmo, Antonilza. É os objetivos que você quer, é aquilo que você anseia para a sua turma, aquilo que você determina. A Fernanda, ela fala da questão de planejar, né? É o caminho a percorrer para atingir o objetivo, né? Que o nosso objetivo é o nosso estudante, que é a aprendizagem do nosso estudante. E a Clarice, ela fala que o plano de aula funciona como um guia que orienta o professor em seu trabalho em sala de aula. Ô, Clarice, você chegou num ponto fundamental, porque o plano de aula não é somente para o aluno. O plano de aula, ele é muito mais importante para as boas práticas do professor. Ele é voltado principalmente para como o professor vai desenvolver as metodologias que ele vai criar para desenvolver as aulas. Então, ele é mais voltado para o professor. E simplesmente é o professor que vai mediar e vai conduzir para o aluno, mas o plano ele é voltado para o professor. Então, nós vamos trazer uma pequena definiçãozinha aí, né? Que é a importância do plano de aula, né? Quando se faz esse plano de aula, ele não serve só para o aluno, foi como eu comentando com vocês, né? Ele é muito útil para nós como professores, como um guia, para um guia do aprendizagem do nosso estudante. Ao elaborar esse plano, né, leva o professor à reflexão, leva o professor à pesquisa, o professor ele vai buscar outras formas, ele não vai ficar somente no material que o caderno está oferecendo, ele vai desenvolver possibilidades,
e conforme a importância do professor conhecer a sua turma, o professor conhecer o seu estudante, porque ele vai ver as possibilidades e as potencialidades. Lembra que a professora, em um momento anterior, ela diz o seguinte, que a professora Michele, ela diz o seguinte, que às vezes o que você faz com uma sala não funciona na outra. Então, olha aí, Michele, não é verdade? A importância do quê? De conhecer o nosso estudante. Então, o foco está nisso, é conhecer o nosso estudante. Pois a aula, né, é um momento de aprendizagem do aluno. E ao preparar o plano, é considerado um momento de aprendizagem de quem? De nós, né? De nós, os professores. Então, na preparação, na elaboração desse plano, a importância é essa. É uma preparação, uma formação para nós como professores. E durante o ensino remoto, o plano ele funciona como o quê? Um roteiro da nossa aula, né? Um roteiro de aula. Nós aqui, né, Ronan, quando nós preparamos o TPC para vocês, é como se fosse um plano de aula também, mantendo o foco do que é importante para a aula. Então, nós tiramos a questão dos distratores, né, os distratores, e nós focamos em nossa aula. E os objetivos do nosso plano, ele tem que ser bem claro, ele tem que fazer, assim, significado ao estudante. Caso os objetivos não estejam sendo alcançados, é possível o professor reavaliar os métodos que está utilizando, se reorganizar, recriando um novo plano. Então, essa questão da flexibilidade que eu sempre falo para vocês, ele não é um material engessado, ele é o quê? Um material que você pode retomar, que ele é reflexivo, que você pode reconstruir ele, né? Para quê? Para o objetivo de chegar ao nosso estudante. Bom, então, apesar de muita responsabilidade, o plano não é um documento complicado de se fazer, né? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco o que é preciso para se escrever um bom plano de aula, né? Para quê? Para dar ótimas aulas, ótimas práticas pedagógicas, né? Então, nós vamos tentar construir, assim, eu junto com vocês, não é verdade? Então, o que eu peguei? Eu não peguei nada muito fora do nosso trabalho, nada muito fora daquilo que a SEDUC oferece para a gente. Então, tá aqui as habilidades que eu vou estar conversando com vocês, né? Daquilo que está dentro da nossa proposta do caderno. Então, não precisa ficar buscando coisas fora. Como o Ronan, né, frisou bastante, nós temos um bom material. Basta o professor saber conduzir, fazer a leitura coerente das habilidades, daquilo que se quer, das intencionalidades desse trabalho. É aí que o aluno reproduz, né? Que o aluno produz, que ele cria aí. Tá aparecendo para vocês já o sketchzinho do meu plano? Alguém pode me dar um? Eu acho que apareceu agora, porque nós estamos com um certo delay aqui na internet, então às vezes estamos um pouquinho perdidos nesse aspecto, tá? Então, nós começamos com o quê? Cada escola, às vezes, desenvolve uma forma diferente do plano, né? O plano de aula. Nesse caso aqui, eu montei um plano semanal. Então, aqui é um plano para 2 aulas, né? Para 2 aulas. Então, aqui eu coloco o componente, a identificação do professor, no caso aqui eu coloquei o meu nome, e como eu não estou em nenhuma escola, eu coloquei diretoria de Fernandópolis, mas aí você vai colocar o quê? O nome da instituição, da unidade escolar que você está. Eu determinei que é um plano semanal, referente a 2 aulas, eu coloquei qual o tema que eu estou trabalhando, né? O tema, por quê? Para deixar bem nítido, né, para o nosso aluno, o que você vai estar falando, do que você está falando. Não, eu não estou falando da disciplina, mas o tema. Então, o tema nosso é o teatro, só que o que dentro do teatro? Nós vamos falar de arte e de tecnologia, né? E a data que eu dei início a ele, no caso, eu coloquei uma data fictícia aí, que seria hoje. Então, o primeiro ponto que eu tenho que ver aí é a questão do objetivo. Como que deve ser esse objetivo? Ele deve ser realista, ele deve ser viável, ele deve ser específico, né? Pensar na realidade do nosso aluno, no que ele já sabe, no que é possível, o que é possível na prática e o que quer alcançar. Então, o que você quer, professor? O que você quer alcançar? No caso, eu coloquei assim, ó, possibilitar o desenvolvimento do estudante no pensamento crítico, no corpo, na mente e na tecnologia. Então, o quê? Desenvolver o pensamento, desenvolver o corpo, porque ele vai trabalhar com a questão do gesto. E a mente, porque ele vai ter que criar. Então, ele vai ter que desenvolver, ele vai ter que transformar, não pegar algo pronto. Ele vai criar. E a questão da tecnologia, que é o recurso que ele vai utilizar. Quais os recursos? Então, tendo como resultado as apresentações,
com temas educativos e com textos literários que colaborem com o desenvolvimento do nosso estudante. Então, nós não podemos também deixar na superficialidade, uma coisa simples, nós temos que aprofundar. Eu vou dar uma corridinha, porque o nosso tempo vai ficar curto, tá? Então, nós temos a questão do objeto de conhecimento, né? Que o objeto de conhecimento a ser desenvolvido junto para com o aluno, que são os conteúdos, conceitos, processo, a questão de organizar em diferentes unidades temáticas, as possibilidades, o trabalho. Nós temos aí a questão do multiletramento, a interdisciplinaridade, que são aplicados a partir do desenvolvimento e de um conjunto de habilidades, não é? Nós temos a questão da habilidade, que é o quê? Trata da maneira, né, como aprender ou como aperfeiçoar, aprofundar, né, uma visão mais concreta do seu trabalho e não uma visão abstrata. Nós temos a questão do recurso, o que você vai utilizar para oferecer, né, para o desenvolvimento da sua boa prática de aula. Então, é a questão do que você vai utilizar, o que você vai fazer, e a avaliação, o instrumento que norteia a evolução do estudante, né, durante esse processo de ensino-aprendizado, e na validação do que deve ficar evidente, o método que você vai utilizar para fazer essa avaliação, uma avaliação coesa, não pode ser uma avaliação punitiva, porque às vezes o aluno interpreta a avaliação como algo punitivo, e não uma visão que é uma forma de avaliar o que ele já aprendeu, o que ele está aprendendo, né? Então, eu trouxe um vídeo aqui para vocês, para a gente fazer uma interpretação da visão do que eu vou propor. Conseguiram ver o vídeo? Né? Então, por que eu trouxe esse vídeo? Né? Eu peguei a situação de aprendizagem 1, lá do 9º ano, porque quando se oferece um texto, o estudante consegue visualizar tudo que compõe a narrativa teatral, ou melhor, a linguagem cênica ali. Então, eu trouxe esse vídeo porque ele traz toda essa questão do nosso estudante, se ele consegue compreender todos os elementos presentes ali, a questão do cenário, a questão da maquiagem, a questão do som, né, a questão da sonoplastia que está ali, o figurino, os adereços, todos eles estão condizentes com aquilo que você está propondo, com aquilo que você está oferecendo. Então, todos esses elementos estão presentes nesse pequeno vídeo, porque é uma encenação, ele conta um pequeno trecho da história. Olha a questão da sonoplastia, a visão antropofágica, né, que vem no primitivismo, a transformação, entra no contexto religioso, que é a formação, a criação do homem, até a formação do homem hoje, né? Então, ele vem com toda essa questão do visão. Então, ele é um trabalho feito para o cinema, para o teatro ou para a TV, né? No segundo momento aqui, nós temos o quê? Os elementos. Como são esses elementos, né? Observando as cenas, o que é evidente em cada uma.
qual análise são possíveis, né, serem feitas ali. Né, o nosso estudante ele consegue ler as diferentes formas de produção, ele consegue enxergar isso. Olha na habilidade que foi escolhida ali, ó, explorando os diferentes elementos, está aqui essa exploração, né? E o objeto, né? Qual o objetivo dele? Ó, desenvolver, o planejamento, né? Não só no corpo, mas na mente, na questão tecnológica, ampliando o nosso repertório. O socioemocional, olha a questão da abertura do novo aí. A determinação, a questão da organização, o foco, a responsabilidade, a autogestão presente, né? E a habilidade de respeito, né? De confiança, a questão da amabilidade presente. Então, tá os elementos necessários aí, esse conjunto de imagens, ele tem um contexto que se trabalha no nosso estudante, ele consegue visualizar todos esses elementos, né? O que esse profissional precisa conhecer, né? O que ele precisa entender que está ali. A participação nesse processo, a criação, a construção do espetáculo, a iluminação, né? A sonoplastia, o figurino, o adereço estão presentes. Então, é isso que é importante que o aluno veja, né? E aqui, se fosse de forma presencial, nós teríamos essa comanda aqui. E aí, quais são as possibilidades que podem ser construídas de forma remota, né? Você pode sugerir, porque tudo isso que eu estou falando é embasado em toda a minha fala no ATPC passado, né? Eu deixei ele bem esmiuçado. Então, aqui é como se fosse a finalização. Então, quando você elabora essa questão, essa visão do projeto, você consegue pedir para que o aluno faça o quê? Que o aluno represente uma das cenas no texto teatral Verdadeira História da Cinderela, o texto que eu citei no TPC passado. Então, hoje eu estou finalizando em cima de um plano de aula. Você pode sugerir que o aluno elabore um sketch, que ele caracterize como dos personagens, que ele possa contribuir, que ele possa construir, né, um cenário construir dentro da sua casa ou numa caixa de sapato, a maquiagem, que ele possa se caracterizar de acordo com as rubricas, né? Lembra que a gente falou tanto da questão das rubricas lá? Então, que ele possa elaborar um storyboard, que ele possa gravar um podcast de uma cena. Então, o aluno, dentro da construção do projeto, que é a proposta que traz nessa atividade 4 do caderno, o aluno vai fazer um projetinho. E esse projeto, aí ele vai o quê? Como ele vai fazer, é a questão do mão na massa, né, Ronan? Então, eu dei aqui para vocês, ó, 5, 6 elementos, 7 elementos aqui, que o aluno pode, as possibilidades para o aluno. Eu não sei fazer maquiagem. Opa, então fotografa o cenário. Dentro das rubricas, como é o personagem? Então, você cria o figurino. Dentro das rubricas do texto, como é esse cenário? Então, ele vai caracterizar o cenário, mas ele vai usar o quê? O dedo dele, a intervenção dele. Por isso que é a questão do mão na massa, ok? Então, espero que tenha ficado claro. Desculpa eu ter corrido um pouco, né? Ficou, assim, bem claro o posicionamento do Ronan diante das atividades que ele propôs para vocês. O plano de aula eu tentei dar uma ênfase maior em cima da construção do plano. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui ainda, que a gente pode conversar no final, né? Mas nós temos que encerrar, por causa que nós já demos o nosso horário. Mas a gente vai estar aqui presente, tá certo? Não esquecendo da avaliação, a importância da avaliação, né? Nós sempre lemos o que vocês pedem lá e dentro das possibilidades nós atendemos, porque a diretoria também tem uma linha de trabalho. Então, nós estamos sempre, sim, à disposição de vocês. Nós temos nossos telefones pessoais para que vocês possam entrar em contato. E a gente vai, assim, a Adriele vai encerrar daqui a pouquinho, né, Adriele? E nós vamos estar aqui, se vocês quiserem conversar com a gente, estamos à disposição de vocês, tá bom? Adriele, deixa o comando com você agora. Ok, Luiz, obrigada. Um minutinho, professora, que eu já envio no chat para você, tá? Espera só um minutinho. Eu agradeço a participação de todos nesta formação. Eu parabenizo, né, a condução dos trabalhos pelos PCNPs, né, e peço que responda a avaliação. Eu já disponibilizei ela no chat e está já presente no link do slide. Você pode clicar que ele já vai direcionar para a página da avaliação, ok? Muito obrigada a todos, até breve.
Luiz, volta no slide da avaliação, fazendo favor. Isso, pode deixar nesse slide, tá?